evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois versículos 7 a 11. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os primeiros convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha a te dizer: dá o lugar para ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Então nós estamos diante dessa parábola de Jesus, desse evangelho, desse ensinamento, que fala sobre ocupar o último lugar. São muitas as interpretações que a gente ouve ao lidar com esse evangelho, né? Alguns chegam a dizer que tem a ver com uma regra de educação, né? Não ocupar o primeiro lugar seria uma maneira de se mostrar uma pessoa que tem bons modos, né? Que não vai com ganância no primeiro lugar, né? Depois alguns destacam essa questão, né? Para que te convide ao lugar mais à frente. Jesus fala assim: olha, pode ser que então você ocupando o último lugar, quem te convidou te olha ali no último lugar e diz: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra diante de todos. Mas será que Jesus estava falando de fato de uma estratégia para que a gente seja honrado diante de todos? Aí seria exatamente, parece que o contrário, né? Porque ele manda ocupar o último lugar. Então, como assim ser honrado, né? Enfim, são muitas as interpretações, então devemos nos perguntar o que significa ocupar o último lugar. Será que o texto está apenas falando de uma atitude de humildade do ponto de vista social, humano, de convivência social? Será que o Evangelho de Jesus, tão sobrenatural, está preocupado em falar em uma regra de humildade, de modéstia no sentido das relações humanas? O que significaria essa humildade, né? Será que humildade para Jesus, para o Evangelho, para a Bíblia, tem a ver com não aparecer, né? Se esconder, né? Para não se mostrar? Tem gente que fala assim: eu faço as coisas na igreja no bastidor, eu não gosto de me mostrar, não gosto de aparecer. Será que isso tem a ver com o Evangelho ou é uma questão humana da pessoa que não se sente bem? Não tem nada de errado em uma pessoa não querer ser vista, ser notada, né? Mas é uma questão dela, do temperamento dela, da personalidade dela. Não sei se serve o Evangelho para justificar essa timidez dessa pessoa, né? Porque se isso for verdade, se assim, humilde é aquele que não aparece na igreja, é aquele que está sempre nos bastidores. Então, quem está nos bastidores que é o humilde. Então, se for isso, o que é o padre dentro da igreja? Haja visto que ele aparece o tempo todo na liturgia. Então, ele é o soberbo da história, é o aparecido da história, porque ele é o que mais está em evidência. Todo padre, então, é soberbo, porque ele aparece o tempo todo. Então, estar nos bastidores, será que tem alguma coisa a ver com humildade? E outra, dentro assim, olhando mais amplamente para a Bíblia, para a espiritualidade cristã, como não aparecer ou ficar nos bastidores pode ser sinônimo de humildade, quando o que nós mais precisamos hoje em nosso tempo, em nossas igrejas, são líderes. São pessoas que assumam o Evangelho, assumam a liderança nas funções da igreja, assumam a liderança nos grupos. Às vezes é um sofrimento para a gente conseguir eleger um coordenador de algum grupo dentro da igreja, porque as pessoas não querem ser líderes, né? Não querem assumir cargos, não querem assumir responsabilidades, né? Então, será que tem alguma coisa a ver não assumir
cargos, né, ou assumir cargos com ocupar o primeiro lugar. Então, justamente quando precisamos de pessoas que deem testemunho, né, a gente fazia a pergunta, né, dentro da atmosfera cristã, né, como entender isso, como não aparecer, como ficar nos bastidores, tem a ver com a espiritualidade cristã, quando precisamos de pessoas que deem testemunho e mostrem com a vida. Veja, preciso mostrar com a vida. Vai falar, não quero aparecer. Mas se eu tenho que mostrar com a minha vida, com o meu testemunho, o que o Senhor fez em mim e através de mim, então parece que não tem muito a ver, né, essa coisa de ficar escondido, não se mostrar, com essa atitude que Jesus fala no Evangelho. Além disso, né, a própria palavra de Deus, né, diz: aspirai os dons superiores. Então, aspirar os dons superiores é coisa para soberbo, mas é 1 Coríntios, é palavra de Deus também, né? 1 Coríntios 12:31, que nos manda aspirar aos dons, pelos dons superiores. Então, aspirar aos dons superiores vai contra o Evangelho de Jesus, que diz para ocupar o último lugar. Veja como não podemos fazer uma interpretação banal, superficial da palavra de Deus, né? Então, fazer coisas discretas tem a ver com ocupar o último lugar. Só faço umas coisas discretas, não assumo muitas responsabilidades, eu trabalho nos bastidores, porque Jesus mandou ocupar o último lugar, né? Fazer coisas discretas, então, tem a ver com ocupar o último lugar, ou é só um pretexto para que não nos ocupemos tanto assim com as coisas da igreja? É preciso se questionar, não é? Talvez precisemos olhar esse ensinamento de Jesus, situando com um olhar diferente, né? Tirar essa visão, né, de ocupar o último lugar com serviços dentro da igreja, com funções dentro da igreja, tirar o olhar disso e começar a olhar esse Evangelho de Jesus com um olhar um pouco mais amplo, né? Tentando situar a igreja, a vida de comunidade, o trabalho missionário, os trabalhos pastorais, sendo esses o último lugar que Jesus fala no Evangelho. Então, repetindo, o último lugar o que seria? Seria a vida de igreja, a vida de irmãos, né? O trabalho missionário, o trabalho pastoral, isto seria o último lugar. A escolha do mundo, o mundo escolhe sempre assim, né? Vai sempre na direção dos primeiros lugares, né? E dificilmente o reino, a igreja, aqui a igreja, a gente entende a igreja como instrumento de implantação do reino no mundo, né? A igreja não é o reino de Deus, mas através dela que o reino de Deus vai se complementando, vai se implantando no mundo. Então ela tem tudo a ver com o reino. Então o mundo não escolhe a igreja em primeiro lugar, né? A sociedade não escolhe a igreja em primeiro lugar. Então a igreja é o último lugar, a vida da igreja é o último lugar, a implantação do reino é o último lugar. E às vezes isso se verifica na nossa vida, né? Quantas vezes nós elegemos o nosso lazer, o nosso descanso, tudo isso em primeiro lugar, em detrimento do reino de Deus e da igreja. Aí o reino e a igreja ocupam o último lugar, né? Então, podemos pensar que escolher o último lugar tem a ver, então, com um questionamento, quando Jesus manda ocupar o último lugar, né? Isso tem a ver com um questionamento. Quais questionamentos? Quais têm sido as minhas escolhas, né? O que tem sido em primeiro lugar, o que tem sido em último lugar? Eu tenho pensado em colocar o reino e a igreja em primeiro lugar? Esses lugares ocupam o primeiro lugar em minha vida? O reino, a missionariedade, a pastoral, a comunidade, ocupam o primeiro lugar na minha vida? Escolher o último lugar não significa sentar-se no último banco da igreja. Tem gente que não senta no primeiro banco, né, ali perto do altar, perto do sacrário,
porque diz que Jesus mandou escolher o último lugar. É novamente uma interpretação boba, uma interpretação superficial da Bíblia, né? Eu sou humilde, então não vou me sentar no primeiro banco, porque Jesus mandou sentar no último lugar. O lugar que eu me sento na igreja não tem nada a ver com humildade, né? Mas sim, o lugar que a igreja ocupa na minha vida tem a ver com humildade, né? Quanto mais Deus ocupa lugar em mim, mais eu posso crescer em humildade. Convém que o Cristo cresça e que eu diminua, a palavra dizia. Então, conforme o Cristo cresce em mim, mais eu tenho possibilidade de diminuir, né? E por fim, Jesus é aquele que ocupou o último lugar, né? O trecho do Evangelho de hoje termina, né? Os humilhados serão exaltados. Ele foi humilhado na cruz e ele foi exaltado. Obrigado, Senhor, por sua obra da cruz. Obrigado, Senhor, pela sua ressurreição. Através dela o Senhor é exaltado. E nós te pedimos, Senhor, dê-nos a graça de escolher o último lugar, com um coração cada vez mais disponível para ti, com um coração mais disponível para o reino, com um coração mais disponível para a vida de comunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.